palavra de Deus diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, diga, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então nessa noite nós vamos aprender um pouquinho sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Domingo passado nós vimos sobre o dom do Espírito Santo, que são as 9 manifestações do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, como se fosse uma fruta só, mas como se tivesse 9 gomos, mas é um fruto só. Então, o fruto do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, e agora os dons do Espírito Santo, e vamos entender nessa noite. E Deus quer que nós tenhamos o entendimento para que no nosso meio hajam 2 palavras que Ele tanto espera, que é ordem e decência, e que nós tenhamos direcionamento de todas as coisas que Ele quer que aconteça na igreja, no culto, no dia a dia. Então a Bíblia diz: ora, os dons são diversos, e há muitos dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. O mais importante aqui é que Ele é o mesmo, e que é Ele quem distribui. E vamos olhar o texto. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que Paulo está querendo dizer, que o Espírito Santo, ele quer operar todas as coisas, ele quer realizar todas as coisas, ele quer se manifestar em todas as coisas que acontecem na igreja. Quando o Espírito Santo está presente na igreja, o ambiente é diferente. Nós saímos diferente. Quando o Espírito Santo se manifesta, tudo é diferente. Então veja o texto que nós vamos ler, depois vamos explicar. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, nada do que o Espírito Santo faz é sem propósito. Tudo que ele faz é com propósito. Quando há uma palavra revelada, quando há uma palavra de conhecimento, quando há uma palavra de sabedoria, quando há um falar em línguas, quando há uma interpretação de línguas, quando há uma cura, quando há um milagre, quando há uma manifestação do Espírito Santo, há algo proveitoso, há um propósito definido. E o que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está trabalhando na igreja, preparando a igreja para a volta do Senhor Jesus. Então, se eu entender que quanto mais liberdade eu der ao Espírito Santo na minha vida, no culto, nas coisas que eu faço no dia a dia, se eu der a oportunidade ao Espírito Santo de agir em mim e através de mim se manifestar, através do fruto do Espírito Santo, através dos dons do Espírito Santo, através da soberania dele em mim, do governo dele em mim, tudo fica mais fácil. Porque o que o Espírito Santo quer fazer é organizar, é aparelhar, é doutrinar, é ensinar, é consolar, é confortar, mas é preparar
a igreja para o noivo. Então entenda que enquanto estamos aqui, o Espírito Santo ele está trabalhando em mim e em você. Ele está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele está nos capacitando com frutos, para que esses frutos relacionais nos façam relacionar bem uns com os outros e manifestar aquilo que Ele tem dentro de nós. E Ele também vai me capacitar para exercer os ministérios, as minhas ações, a minha convivência na igreja, as minhas ações, ou seja, Deus nos capacita através do Espírito Santo com um fim proveitoso, porque a um é dado, olha, presta atenção, a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então olha só, ele começa a falar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e a outro no mesmo Espírito a fé, o dom da fé. Esse dom da fé é diferente da fé que a gente fala. E a outro no mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres, a outro profecias, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as. Diga, distribuindo. Como que ele faz? Ele distribui. Agora eu quero que você entenda que ninguém fica sem nada. Vou falar mais uma vez para você declarar: ninguém fica sem nada. Eu não sei se você lembra daquela vez que você chegava lá na escola e a professora dizia assim: olha, eu tenho um monte de brinde para dar aqui hoje, e fazia aquele monte assim. De repente a professora começava tal, mas ela talvez se perdeu ou esqueceu alguma coisa, e aí ela começava a distribuir. De repente chegava e aí faltava, e ela não tinha o brinde para dar, mas tinha mais uma ou duas pessoas. Aí ela dizia assim: ó, na próxima aula eu trago. Mas naquele momento você não recebia. Deixa eu dizer para você, isso não acontece com o Espírito Santo. Todos nós temos pelo menos um dos dons do Espírito Santo. Aí você vai falar assim: pastor, eu não descobri o meu ainda. Deixa eu dizer para você descobri-lo, presta atenção, você precisa exercitar-se na fé, no mover e na fé. E quando você se exercita, você vai saber se este é o seu dom ou não. Então deixa eu dizer, eu não vou entrar, tem muitas coisas, eu quero ser didático nessa noite para que você entenda, mas olha o texto: distribuindo-as como lhe apraz. Então não é segundo aquilo, eu quero aquele, não, é Ele que escolhe e dá a cada um o como lhe apraz. Querido, eu não escolhi ter o dom da profecia, o dom do ensino, o dom da fé. São os meus 3 dons. Mas isso não significa que você não deseje buscar e se exercitar nos outros dons. Mas deixa eu dizer, Ele te capacita, mas ninguém pode dizer: eu não tenho dom nenhum. Talvez, se você ainda não descobriu o seu dom, Deus quer te revelar o seu dom. Deus quer que você coloque o seu dom em ação. Deus quer que você haja de maneira a manifestar o poder do Espírito Santo
que está dentro de você. Queridos, nessa jornada, estava falando com o pastor Edson, que vai estar aqui domingo. Nós não temos colocado aqui o aviso sobre isso, nem a imagem temos colocado aqui, e nem nas nossas redes sociais. Mas eu quero lembrar que tudo isso é para o dia 9. Eu estou aqui ensinando a igreja para que desate na sua mente qualquer obstáculo e qualquer impedimento seja removido. A minha ação nesses dias é remover os obstáculos, porque no último domingo, que é o domingo agora, domingo que vem, nós vamos ter a presença do pastor Edson, e haverá um momento mesmo de unção, haverá um momento de derramar da presença de Deus, e haverá um momento de batismos, haverá um momento da ação sobrenatural de Deus aqui, e nós estamos aqui destravando algumas coisas. Então eu quero dizer para você que talvez você venha para o culto e diz assim: nossa, o que eu posso fazer? Não, essa palavra já está legal. O que está dizendo, o que eu já posso fazer é que você está interessado em ser útil no reino. E esse é o primeiro sentimento que você tem: o que eu posso fazer para ajudar o reino de Deus a crescer? Nós encontramos a palavra dons, que é traduzida a partir da palavra grega chamada charisma ou carisma, de onde temos a palavra carismático. É quando a palavra raiz significa graça. Então, quando falamos dos dons espirituais, que são características do Espírito Santo, carisma nos ensina que eles são os dons da graça de Deus, o que é dado de favor, pelo favor de Deus, pela graça de Deus. Então nós vemos esses termos de dons usados no capítulo de 1 Coríntios 12. Pastor, eu quero estudar sobre os dons. 1 Coríntios 12. Eu quero estudar sobre os dons. 1 Pedro capítulo 4. Eu quero estudar sobre os dons. Efésios capítulo 4. E você vai buscar entendimento do Senhor. Queridos, dons espirituais são dons. Diga assim: dons espirituais são dons. Diga, eles não são recompensas. Não é recompensa. Porque muitas vezes nós achamos que é recompensa por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não, dom é dom, não é recompensa. Deus te capacitou com o Espírito Santo dentro de você, então Ele plantou dentro de você os frutos do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Viver os frutos do Espírito Santo. Mas o que eu tenho que fazer? Manifestar os dons do Espírito Santo que estão em mim. Não é recompensa, não é barganha. Eu tenho que fazer para ter, é graça, você recebeu. Olha, em 1 Coríntios é enfatizado na primeira metade do capítulo, quando diz que são dados, eles foram dados, então foi concedido a você. O verso 7 diz que eles foram dados, novamente no verso 8 diz que eles foram dados, o versículos 11 e 18 declaram que os dons são dados soberanamente pelo Espírito Santo de Deus. Ele os distribui como Ele quer, não é como você quer, é como Ele quer. Sabe por quê? Porque Ele vai colocar cada um no seu devido lugar. E aí você não pode dizer assim, o dedinho não pode dizer assim: eu sou mais importante do que o dedinho do pé. Por quê? Porque o dedo do pé é tão importante quanto o dedo da mão. Agora, se tem algo que nós precisamos tomar cuidado com relação aos dons, é o espírito do orgulho.
E é por isso que na palavra de Deus, a palavra mais usada no relacionamento que temos com Deus é a palavra humildade. Porque ela começa no relacionamento com Deus e ela se exercita no relacionamento com o próximo. A Bíblia diz que eu devo considerar o meu irmão superior a mim. Não é porque eu tenho um dom mais visível, mais vistoso, mais aparente, mais que todo mundo vê, e de repente eu fui capacitado com os dons de curar, e que Deus tem me usado para curar pessoas, que eu vou me sentir mais importante do que o irmão que tem uma palavra de conhecimento, ou que apenas tenha o dom de interpretar línguas. Deus não deseja que nós sejamos ignorantes. Todos temos diferentes dons, todos os dons são importantes, tudo é importante, tudo é dado pela graça de Deus. Então eu quero começar nessa noite definindo os dons espirituais. O que realmente são os dons espirituais? Os dons são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. Então quem gera é o Espírito Santo, quem dá é o Espírito Santo, como Ele quer, distribui como Ele quer, porque Ele que vai ajustar o corpo de Cristo, a igreja. Os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades, com talentos. Talento é talento, porque o incrédulo pode ter talento, o incrédulo pode ter habilidade, mas ter uma capacitação do Espírito Santo de Deus é um dom, não é um talento, não é uma habilidade. A pessoa nasce com certas capacidades que podem ser desenvolvidas, e isso são talentos. Mas por outro lado, os dons espirituais não são produto de nascença, eles são produtos de relacionamento. Então, quanto mais eu me envolvo com Deus, com as coisas de Deus, com o Espírito Santo de Deus, mais Deus revela para mim, mais Deus se manifesta em mim. E de repente Deus me quer usar tanto que Ele vai me dando o dom de curar, o dom de revelar, o dom de ensino, por quê? Porque Ele pode te dar, se Ele assim quiser, o Espírito Santo, todos os dons. Os dons do Espírito Santo devem ser praticados com maturidade, não pode ter carnalidade, tem que ter maturidade. Por quê? Porque tem um fim proveitoso, tem um propósito definido. Quando você usa os dons em fé, em sabedoria, em bom senso, em discernimento e também em ousadia, mas debaixo do governo do Espírito Santo, as coisas funcionam. Então saiba discernir sempre. 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quando nós falamos de algumas coisas que você não entende, comece a se preocupar, porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Opa, deixa eu voltar aqui, vou voltar. Quando nós falamos de algumas coisas espirituais que você não entende, você precisa se preocupar. Porque quando eu não tenho entendimento daquilo que é espiritual, então a palavra de Deus diz que o homem carnal não sabe discernir, mas o homem espiritual sabe discernir. Quem está entendendo aqui? Mas talvez você fala, pastor, me falta entendimento. Não, talvez lhe falte disciplina, talvez lhe falte vontade, talvez lhe falte desejo, talvez te falte coragem, talvez te falte vergonha na cara.
Para quê? Para estudar a Bíblia e aprender com Deus. Queridos, deixa eu dizer para você, sermão, para se construir um sermão, é muita transpiração, para depois vir a unção. O que eu estou querendo dizer para você, para que Deus se manifeste, tem que ter empenho, disciplina, coragem e disposição. A igreja, ela tem as células, mas eu estou ocupado demais para ir para a célula, sabe por quê? Porque, sabe, pastor, essa história de célula ainda não colou para mim. Sabe, pastor, essa história de célula, eu não tenho tempo para isso. Você vai continuar tendo todo o tempo que você precisa e emburrecendo. Por quê? Porque você não está querendo crescer, amadurecer. Diga assim comigo: crescimento, amadurecimento tem preço. Diga: quem não paga, não cresce. Diga: quem não paga preço, não se desenvolve. Então não tem discernimento. O que o senhor está falando aí é coisa louca, pastor, não entendo isso. Querido, eu só estou lendo a palavra, nem comecei a pregar ainda. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A Bíblia diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque o que eles faziam? Quando eles chegavam em casa, eles pegavam as escrituras para ver se aquilo que estava sendo ensinado de fato era daquele jeito. Sabe, querido, quando eu era novo, ainda sou, mas quando eu era novinho, eu comia a palavra. Eu fiz um propósito agora de ler a Bíblia em 6 meses. Estou na pegada. 7 capítulos por dia. Mas como às vezes meu dia é muito corrido num dia, então eu tenho que ler 14. Mas tem que ter disposição, tem que ter disciplina, tem que ter empreendimento, tem que ter desejo, tem que ter vontade, senão não tem crescimento. Se o homem de família não sai de casa para trabalhar, ele não tem o pão dentro de casa, e ele vai empobrecer. Se o homem de Deus e a mulher de Deus não se enriquece da palavra, então vai se enriquecer de outra coisa. Mas esse enriquecimento não é suficiente para salvar a sua vida e manter a sua vida. Os tipos de dons espirituais, Efésios capítulo 4, 11 e 12, eu quero ler esse texto, diz assim, Efésios 4, 11 e 12, coloca para mim aí, querido, Efésios 4, 11 e 12, o texto diz assim, e ele mesmo, diga, ele mesmo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses aqui são os dons do Espírito Santo, mas são os dons do governo. Os dons de governo do Espírito Santo de Deus, que é o que? No reino de Deus, na igreja, nós temos os apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, nós temos os pastores, nós temos os mestres. Eles foram dados por Cristo,
eles são dados também pelo Espírito. Então, Romanos capítulo 12 fala dos dons ministeriais. Efésios capítulo 4 fala dos dons de governo. E 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons manifestacionais, ou seja, que o Espírito Santo se manifesta. Nós vamos ver eles. Mas o que precisamos entender é 1 Coríntios 12, 7, que diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, ou seja, ele dá a cada um visando o bem comum. E Pedro 4,10 diz assim, 1 Pedro 4,10: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Diga assim, para servir os outros. Diga assim, nenhum dom é para servir a si mesmo. Só tem um dom que ele deu, que é para edificar a si mesmo, que é o falar em línguas. O dom é para servir uns aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Diga assim, Deus tem muitas maneiras de agir e se manifestar. Eu quero dar umas orientações práticas sobre a prática dos dons na igreja. Devemos considerar que os dons espirituais são dados para o benefício do corpo, e eles devem ser regulados de maneira que esta finalidade sempre seja alcançada. Paulo, vendo que em Corinto aconteceu carnalidade no exercício dos dons, ele então vai orientar a igreja, e ele vai explicar como é que os dons precisam existir na igreja. Primeiro, todos os cristãos têm um ou dois ou mais dons espirituais, ele diz isso. Segundo, estes dons são dados pelo Espírito Santo de acordo com a sua vontade soberana. Nós não escolhemos nosso próprio lugar no corpo, é Ele que escolheu. Foi Ele que me escolheu para estar aqui, foi Ele que escolheu você para desempenhar o seu ministério, foi Ele que escolheu você para estar de torre nessa noite, foi Ele que escolheu você nas manifestações que Ele dá para ser úteis no reino. Terceiro, os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons. Dificilmente você vai encontrar as características iguais, mas são dons. Há uma ideia infantil de que todos devem buscar o mesmo dom. Essa é uma ideia infantil. Nós não devemos buscar os mesmos dons. Os cristãos são instruídos a ficarem satisfeitos. Diga, satisfeito. Eu devo ficar satisfeito com o que o Espírito Santo me dá. Eu quero falar sobre a soberania na prática dos dons. Presta atenção em algo aqui. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. Tudo que é de Deus é alvo de Satanás. O diabo, a Bíblia diz que ele produz sinais e prodígios. E ele diz assim em 1 Tessalonicenses que o filho da perdição viria a essa terra produzindo sinais e prodígios. Mas quem foi o primeiro a fazer isso? O Filho de Deus, os profetas. Então, tudo que Deus tem é alvo de Satanás. Todas as coisas que Deus opera e realiza e manifesta, Satanás tem os dedos, tem o alvo. E é por isso que nós precisamos ter um dom e orar todos os dias, pedindo: Deus, me dê o dom de sabedoria e o dom de discernimento e o dom de discernimento de espíritos. Porque a Bíblia diz que
haveriam espíritos, profetas, mas ele diz assim: todo espírito que não declara que Jesus Cristo veio em carne, esse tal não é dele, esse espírito não é de Deus. Mas haveria muitos falsos profetas vindo pelo mundo, pregando o evangelho, ególatra, egocêntrico, interesseiro, para os seus interesses. Existem igrejas que buscam os interesses daqueles que sentam aí. Existem pastores que não são pastores, como existem padres que não são padres. Então tudo que Deus tem de bom, o diabo copia e distorce. E é por isso que Deus nos deu o dom do discernimento, sabedoria e discernimento de espíritos, para saber que aquela boca que está declarando, aquele que está declarando. Queridos, dons espirituais são dados a alguém para benefício sempre dos outros, sempre. Os dons espirituais não são marca segura de que alguém é filho de Deus. Judas e Balaão receberam dons espirituais, e no entanto a Bíblia os declara como filhos de Balaão, filhos da perdição. Apenas ter dons espirituais, ao contrário de ter o fruto do Espírito Santo, não prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. Nós precisamos entender isso. Mas os dons espirituais podem nos expor a certas tentações, quando não são reguladas pelo amor. É por isso que a Bíblia diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é porque os dons precisam da regulamentação do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Tenho 10 minutinhos, eu preciso, já pediram para eu não falar isso? Não tem jeito. Eu quero nessa noite falar algo para poder orientar você. Palavra de conhecimento, dom de conhecimento. Esta semana Deus me deu uma palavra de conhecimento. E as coisas ainda estão acontecendo. Eu estava vindo para a igreja, eu estava vindo de moto, e o Espírito Santo falou assim para mim: reveja o orçamento. E nós temos um orçamento da laje protendida, que é uma laje especial aqui. E eu cheguei e disse: André, eu quero o telefone do orçamento de Prudente, da Protempar. E eu comecei a mexer nas coisas que o Espírito Santo me disse que era para mexer. Resultado: uma palavra de conhecimento que o Espírito Santo me deu, dizendo orçamento. Eu descobri algo que passaria batido e comprometeria a igreja futuramente. E a coisa não terminou ainda, porque até no sábado eu tive em contato com a empresa. Só para você entender, nós recebemos um orçamento com uma especificação da laje para cá. Então nós pegamos este orçamento com essa especificação e jogamos para uma outra empresa a mesma especificação, para ter orçamentos diferentes. E quando os valores são acima de 10% das entradas da igreja, nós precisamos ter pelo menos 3 orçamentos para apresentar.
onde nós escolhemos sempre o melhor valor e as melhores condições. A empresa que é da Protempar, ela é de Curitiba, então ela não ganharia jamais um orçamento de uma igreja que aqui, de uma empresa que é aqui de Marília, em termos de valores. Mas quando o Espírito Santo falou para mim, e tem uma outra empresa de Americana, quando o Espírito Santo falou para mim, reveja o orçamento, então o André colocou o orçamento para mim na tela, e o André leu, e eu disse, não André, aumenta isso daí. Eu não gosto de ler documento, ele consegue ver, eu gosto de ver documento que eu possa, né? Aumenta isso aí. Ele aumentou, e através de um detalhe, eu comecei a escafunchar e procurar. Resultado: a especificação da laje está diferente da especificação do outro orçamento. Embora os valores sejam diferentes por causa das especificações diferentes, levantou para a gente um ponto de interrogação. Será que a laje especificada primeiramente, que usamos como base para as outras especificações, está correta? Então a gente vai ligando, e eu gastei o dia inteiro para fazer isso. Às vezes você acha que pastor não faz nada, e eu gastei o dia inteiro ligando. Então eu liguei e eu falei com uma moça, e ela disse, pastor, independente de valores, eu quero te mostrar. E aí ela pegou meu telefone e ela me mandou um arquivo do computador. Ela disse, esta especificação que você está usando como base na laje que você vai colocar aí, nós não estamos interessados em ganhar a concorrência, nós estamos interessados em que você não cometa um erro. Essa especificação, ela não passa no sistema. Ou seja, você vai entender, a especificação dessa laje é para 250 quilos por metro quadrado. Então, esse espaço aqui, ela tem que suportar uma carga de 250 metros quadrados. Mas nós precisamos que este metro quadrado suporte um peso de 350 quilos e não 250. E por causa disso, eu liguei o primeiro orçamento e disse, olha, eu sei que o seu valor é inferior, mas eu preciso que você reveja com a sua empresa, porque algo não estava em concordância. Ele disse, pastor, você me aguarda segunda-feira, eu vou entrar na empresa e vou te dar uma devolução do que você está. E eu mandei para ele, por causa de uma palavra de conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo pode usar uma palavra de conhecimento num culto à noite para você que está sentado aí. E ele pode te dar uma palavra, ele pode te dar um número, ele pode te dar uma pessoa, ele pode te dar um nome. Então, palavra de sabedoria é o dom e a revelação de um fato que deve... Primeiro eu quero falar sobre esse. Palavra de ciência e de conhecimento. Esse dom é a revelação de um fato que está acontecendo ou já aconteceu. Também esta revelação pode ser dada em visão, pode ser dada em sonho, ou mediante uma voz. Eu ouvi uma voz dizendo, reveja o orçamento. Alguns exemplos bíblicos disso está em João capítulo 4, versículo 16, de palavra de conhecimento. Jesus diz assim para aquela mulher samaritana, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora você tem não é teu. Aquela palavra de conhecimento que o Senhor Jesus tinha no seu coração, abriu o coração da mulher, e porque abriu o coração da mulher, aquela população de Samaria foi alcançada, e ela se tornou missionária. Deus vai usar os dons para manifestar o seu poder, e alguns dons é para trazer a fé, é para resgatar a fé em nós.
eu vou misturar as coisas aqui, porque eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. Eu precisaria de pelo menos cinco sermões para falar sobre tudo isso. Um dia nós estávamos numa reunião de oração. Então um rapazinho aqui, Felipe Canela, fica de pé. Esse cara de cabelo branco ali, ele não é velhinho, ele é novo. Não pode ficar de pé. Esse menino, na pegada com o Espírito Santo, deixa eu falar para você, na pegada com o Espírito Santo, esse menino, Deus usa ele de maneira poderosa com algumas coisas. Nós estávamos numa reunião, pode sentar, e nós tínhamos um problema para resolver, uma situação que eu tinha que ir resolver o problema. Então, aí eu chamei, nós estávamos com o ministério ali, vamos orar, começou a orar, de repente nós começamos a orar, e orando fervorosamente assim, de repente ele teve uma visão. Ele falou: pastor, eu estou vendo cavalos cavalgando, soldados, guerreiros, com espada, com lanças. Pastor, eles passaram por cima de nós. Eu podia escutar o barulho dos cavalos, eu podia ver os cavalos passando por cima da gente, e eles estão galopando. Pastor, eles estão indo para o lugar que o senhor foi. Deus já está dizendo que quando o senhor chegar lá, já está tudo resolvido. Quando eu cheguei lá, estava tudo resolvido mesmo. No meio de uma oração, manifestação do Espírito Santo de Deus. Palavra de sabedoria. Este dom é a revelação de um fato que deve acontecer. Revelação que pode ser dada por meio de uma visão, pode ser dada por meio de um sonho, ou por meio de uma voz também escutada. Alguns exemplos disso, da palavra de sabedoria, aconteceu em Antioquia. Um certo profeta chamado Ágapo, Atos capítulo 11, coloca o texto aí, verso 28. A Bíblia diz assim: em Antioquia, um certo profeta de nome Ágapo, levantando-se, então ele tinha ousadia, diga ousadia, diga ele tinha coragem, diga ele tinha relacionamento com Deus. Então o Ágapo começou a dizer assim, olha, haverá uma grande fome em todo o mundo. E a Bíblia diz que aconteceu. Está registrado em Atos 11, 28. Um profeta deles de nome Ágapo dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio César. Ficou registrado, uma palavra de sabedoria. Ainda esse Ágapo, em um determinado momento, depois, alguns anos depois que Filipe, desceu, a Bíblia diz em Atos capítulo 21, 11, coloca aí queridos, Atos 21, 11, tomou a cinta lá na casa de Filipe, ele pegou uma cinta, do nada, olha que homem, ele foi lá, tirou a cinta, e ele pegou a cinta, e o que ele fez? Ele falou: Paulo, vem cá. E aí ele pegou o Paulo, e a Bíblia diz assim, e ligando os seus próprios pés e as mãos, disse: assim diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta. Ele tomou a cinta de Paulo, amarrou as mãos de Paulo e os pés de Paulo, e ele diz assim: entregarão nas mãos dos gentios. E isto aconteceu. Deus usa os dons para manifestar, para ensinar, para trazer também temor à igreja, para trazer discernimento à igreja do que Ele quer fazer. Deixa eu dizer uma palavra aos profetas dessa igreja, aos visionários dessa igreja, aos homens e mulheres cheios do Espírito Santo dessa igreja. Seu pastor é obediente à voz do Espírito Santo. Se Deus falar com você, a sua tarefa é entregar a mensagem que Deus mandou entregar.
E a minha responsabilidade é buscar sabedoria e discernimento de Deus para fazer ou não fazer, ou esperar e ter a confirmação. E muitas vezes Deus me dá a confirmação. Deus me deu a confirmação. Deus me deu uma confirmação. Eu não vou pregar isso mais. O dia que eu for pregar, vocês vão entender desse momento que eu estou falando. Para eu recomeçar a construção, iniciar a construção, Deus me deu uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Deus disse para mim: não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Aquilo que a palavra que Deus me deu é: aquilo que você começou, você vai terminar, e você vai recomeçar agora. Ele me deu. Então eu não estou preocupado se vai entrar dinheiro ou não. Eu não estou preocupado se vai entrar recursos ou não. Eu não estou preocupado, sabe por quê? Porque se ainda faltarem os recursos, da noite para o dia, Ele libera dos céus o que Ele tem. Mas eu estou debaixo da ordem dEle. Eu estou debaixo do governo do Espírito Santo. Deus um dia me disse: filho, escreva tudo o que você quer ver acontecer nessa igreja. Há momentos na minha vida que eu posso vislumbrar, momentos em que comecei talvez a olhar para as circunstâncias, a olhar para as dificuldades, a olhar para as traições, a olhar para as coisas ruins que aconteciam. Então eu fui perdendo a visão. Mas todas as vezes que a gente olha para o autor e consumador da fé, foca nele, nós voltamos a ter a essência dele, a alegria dele, a paixão dele, a vontade dele, o amor dele, e nada vai nos parar. Nada. Nada. É Ele que faz. Tudo é para Ele, tudo vem dEle, é para Ele, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Deus tem usado muito homens aqui. Eu quero dizer para você que meu ouvido é muito sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus diz, mas também é sensível àquilo que o diabo quer fazer. E uma coisa que eu tenho orado muito na minha vida é: Deus, não me deixe ser enganado. Abre os meus olhos. Queridos, existe um dom chamado dom da fé. Não é a fé comum da salvação, mas é a fé de que Paulo fala como dom. Não é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é essa fé. É uma fé especial concedida pelo Espírito Santo a alguns em certas ocasiões para fazer alguma coisa em particular. Por exemplo, Jesus, mediante esse dom, matou a fome de milhares de pessoas, mas Ele disse antes aos discípulos: dê-lhes voz de comer. E os discípulos recuaram porque não tinham fé. Mas há uma palavra que diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O diabo está roubando de nós a fé, o dom da fé. Eu quero desafiar essa igreja a começar a crer no sobrenatural, a viver o sobrenatural, a dizer assim: Senhor, eu quero, eu desejo, eu quero as manifestações, eu quero os dons. Senhor, eu quero o dom, eu quero os dons de governo, eu quero os dons espirituais, eu quero os dons manifestacionais. Senhor, eu quero, mas querido, pague o preço, tenha uma vida de santidade. Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar. Como se pode bem saber, dom de operação de milagres ou maravilhas, já vimos isso aqui. E um dia, para mostrar que que a coisa não é comigo, mas é com o Espírito Santo de Deus, eu chamei 4 pessoas aqui. Eu disse: algumas pessoas estão enfermas, venham para cá. E eu orei com elas, ungi elas,
coloquei as 4 aqui. Falei, vocês vão orar por elas. E as 4 pessoas que estavam aqui oraram pelas 4 pessoas que estavam ali. E as 4 pessoas foram curadas. E eu nem orei. Porque não é comigo, é com Ele. É Ele que faz. Deixa eu dizer para você, se você ouvir uma palavra do Espírito Santo dizendo assim: ei, vai lá e se joga lá no altar, porque eu vou derramar sobre você algo tão poderoso. Será que você tem coragem de levantar do seu lugar, sair correndo e vir aqui se jogar no chão? Ou se ele dizer para você assim: ei, dê 7 voltas aqui, eu estou mandando para você, o Espírito Santo está dizendo, dê 7 voltas aqui, vão olhar para você, mas na 7ª volta o seu milagre vai acontecer. Dê 7 voltas. Será que você tem coragem de fazer isso? Deixa eu dizer para você, Ele está falando. Diga, o Espírito Santo está falando. Ele fala todos os dias, Ele se manifesta todos os dias, Ele está mostrando, Ele está preparando a igreja, Ele está ativando dons, Ele está ativando os dons, Ele está movimentando a igreja para o sobrenatural. Ele quer tirar a igreja da mesmice, Ele quer tirar a gente do tradicional, Ele quer levar você para um outro nível, Ele quer levar você para um nível mais alto. Ele quer mudar o seu conceito, Ele quer mudar a sua filosofia, Ele quer mudar o seu jeito de pensar. Ele é Deus e é Ele quem capacita. Você não precisa nem escolher, mas se Ele te apontar o dedo, corre, querido, corre logo, abraça Ele, se joga, porque o resto é com Ele, Ele que vai fazer. A palavra de Deus diz que dia, e existem muitos espíritos que provocam mudez e surdez. Existem pessoas surdas, existem pessoas surdas espiritualmente falando, e existem pessoas mudas espiritualmente falando, mas existem pessoas surdas clinicamente falando e mudas clinicamente falando. Mas deixa eu dizer para você, muitas enfermidades físicas são visitações de demônios que estão impedindo você de ter uma vida plena. Muitas enfermidades na sua vida não tem a ver com fator orgânico, tem a ver com fator espiritual, tem a ver com o legado de promiscuidade da sua geração, tem a ver com uma história que você carrega. Mas deixa eu dizer para você, Jesus chegou e Ele viu que havia um espírito, aquele menino, mas imediatamente Ele disse para o espírito ir embora, e aquele menino foi curado da surdez e da mudez. Ei, deixa eu dizer para você, sinais, milagres, esse dom pode estar em você, o dom de curar, o dom de realizar milagres, o dom de operar sinais e prodígios para o louvor da glória dEle. Não é para o seu engrandecimento, é para o louvor da glória dEle. O que você está esperando, que você ainda não está pedindo e não está buscando? Você vai passar pela história, ou você vai marcar a história? Queridos, no céu não haverá, nos anais da história celestial, não haverá uma lista dos nomes dos homens que fizeram grandes coisas, que tiveram grandes riquezas, que tiveram grandes legados, mas no céu haverá a galeria dos homens da fé. Seu nome tem que estar lá. Seu nome tem que estar lá. A Bíblia começou a história no capítulo 11 de Hebreus, a história dos homens de fé, os homens que vivem por fé, os homens que calaram a boca de leões, os homens que viveram o sobrenatural. Deus está chamando de volta à existência esses homens. Deus está
está chamando você, querido. Deus não está apenas chamando alguns, Deus está chamando todos. É Ele quem dá, é Ele quem distribui, Ele faz como Ele quer. Eu fico pensando que quando os dons começarem a acontecer no meio e pipocar no meio desta igreja, não haverá espaço para as pessoas que irão ser restauradas. Presta atenção. Você imagina, a gente assiste os Marvels, né? A gente assiste aqueles heróis. Ei, pare de se encantar com aquilo. Estude Hebreus capítulo 11. Ali estão os heróis. Mas deixa eu falar para você, aquela história não parou. O legado de Hebreus capítulo 11 continua. Deus está escrevendo mais um capítulo na história de Atos. Atos não acabou com 28 capítulos. Nós somos o capítulo 29 de Atos. A igreja que o Senhor está levantando. E Deus quer o seu nome. Deus quer escrever o seu nome. Mas você não pode se contentar em viver no raso, de viver aqui, ó. Não, Deus quer que você coloque no seu coração: ei, pastor, eu desejo ser um homem de Deus, um pastor. Amém. Eu desejo ser um pregador. Amém. Eu desejo ser um apóstolo. Amém. Eu desejo ser um mestre. Amém. Querido, busque, Ele vai capacitar. Eu estou preparando você, porque nós vamos começar hoje, até domingo que vem, uma jornada de busca. A partir da meia-noite eu quero chamar, eu quero convocar aqueles que querem algo diferente na sua vida, aqueles que querem viver o sobrenatural, aqueles que estão dispostos a pagar o preço para viver o sobrenatural. Querido, eu quero deflagrar nessa noite, a partir da meia-noite, estabeleça um jejum para você. Comece a marcar um jejum, se abstenha de alimentos. Você sabe os jejuns que nós podemos fazer. Nós temos feito vários deles. Abra mão das redes sociais, abra mão da televisor, abra mão do Netflix. Tenha uma semana de consagração. São 7 dias. São 7 dias. Nós queremos viver daqui a 7 dias um Pentecostes aqui. Mas para isso tem um preço a pagar. Eu estou abrindo seus olhos para dizer que tudo pode, isso pode, todas essas coisas pode. Escuta, começa agora, hoje à noite, meia-noite, começa a estabelecer um jejum para você. Mas eu quero convidar também, na sexta-feira nós não faremos a vigília aqui, nós vamos lá para o Monte Filhos do Fogo, e nós vamos fazer a vigília profética lá, e a coisa vai começar a pegar fogo lá. Começa segunda, terça, quarta, quinta-feira. Terça-feira o culto aqui vai bombar. Quarta-feira nas células vai bombar. Quinta-feira vai bombar. Sexta-feira nós vamos para a vigília. E depois nós começamos 24 horas de oração. Querido, sabe por quê? Porque nós queremos algo novo acontecendo no nosso meio.